Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai ver nessa aula um aspecto muito importante do sistema cardiovascular, que é a pressão arterial, tá? Então, é uma videoaula onde a gente vai abordar o conceito da pressão arterial, os fatores que determinam a pressão arterial, as variações da pressão arterial, tá? As características dela. E a gente vai ver, além disso, a aferição da pressão, como é que é feita, tá? De uma forma assim mais resumida, mas para vocês entenderem pelo menos os elementos básicos e as situações de anomalias da pressão arterial, que é a classificação, como a gente classifica hipotensão, normotensão, hipertensão. Hoje em dia tem a pré-hipertensão, tá certo? Então vamos embora lá para nossa videoaula. Bom, gente, então continuando a nossa aula de pressão, vamos agora falar sobre a pressão arterial, tá? Então a gente falou da pressão venosa, vamos falar da pressão arterial. Então, enquanto a pressão venosa ela é a pressão de retorno do sangue para o coração, a pressão arterial é a pressão de partida. Por isso que é óbvio ela ser maior, né, gente? Tá saindo, tem que estar com força máxima para poder cumprir o seu trajeto todo. Nas veias você está voltando, já circulou, já perdeu força ao longo do caminho, tá? Então vamos entender aqui quais são os fatores que determinam a pressão arterial. Olha, é diferente. Tem que lembrar que a parede arterial ela apresenta a túnica média bem desenvolvida, que é formada por músculo liso. Então a parede arterial ela tem a capacidade de produzir pressão em cima do sangue, tá? Coisa que a parede venosa não tem, por isso que ela precisa aquilo que a gente viu da ajudinha dos amiguinhos, dos vizinhos ali do lado, dos coleguinhas para dar aquela moral, né? Então é o seguinte, ó. Então o sistema arterial é o sistema de alta pressão. Então, como diz aquele livro que eu citei para vocês, da Linda Constanzo, de fisiologia, enquanto ela diz que as veias conduzem um volume não estressado de sangue, as artérias conduzem um volume estressado de sangue. Bombado, né? Com pressão. Então é o seguinte, ó. Então, quais são os fatores que vão determinar a pressão arterial? Ó, vão ser dois. E os dois determinam diretamente a pressão, tá? O primeiro deles é o débito cardíaco, quer dizer, o volume de sangue bombeado pelo coração num intervalo de tempo, né? Lembra que a gente viu? Ele vai ser em torno aí de 5 litros por minuto, né? Então, o débito cardíaco é um fator que determina diretamente a pressão, gente. Significa o quê? Se o débito cardíaco aumenta, a pressão aumenta. Se o débito cardíaco cai, a pressão cai. É meio óbvio, não é? Você pensa, o débito cardíaco, que é o volume de sangue que está saindo do coração, ele está saindo para onde? Ele está caindo em que espaço? Arterial. Quanto mais sangue o coração bombeia para dentro da artéria, maior vai ser a pressão dentro das artérias. Quanto menos sangue que o coração vai bombear, menor vai ser a pressão dentro das artérias. Faz sentido? Bom, vamos lá. O outro fator é a resistência vascular periférica. Então, esse fator resistência, ele vai ser dado principalmente pelos componentes da parede arterial, tá? Que componentes são esses? Principalmente a túnica média e as fibras elásticas, ok? Então, é um fator associado à parede arterial, enquanto o débito cardíaco é um fator associado a quê? Ao coração. Então, tem um componente cardíaco e um componente vascular, determinando a pressão arterial, tá, gente? A gente depois, a nossa próxima aula, a gente vai começar a falar de regulação da pressão. E aí vocês vão ver que para mexer com a pressão é ajustando esses dois fatores aí. É através do ajuste desses dois fatores. A gente vai ver como é que é. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, a PA, olha lá, ela vai ser determinada diretamente por esses dois fatores que a gente está falando. Então, se eu tenho um aumento do débito cardíaco, eu vou ter um aumento da pressão arterial. Se eu tenho um aumento da resistência vascular periférica, eu vou ter um aumento da pressão arterial, tá? E a resistência aumenta como? Lembram? Aumentando viscosidade e diminuindo o calibre. E aí tudo isso impacta na pressão. Tá vendo, gente? Os conteúdos, eles estão conectados, né? Um vai puxando o outro. Ó, a gente tá falando de débito cardíaco, que é uma coisa que a gente falou lá do coração. A gente tá falando dele aqui de novo, tá? Então, eles estão interligados aí, né? Bom, então a PA vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá?
Então vamos ver aqui, ó. Então aqui é uma ilustração, até do livro do Guyton, que a gente tem aqui, ó, uma artéria, e ele está ilustrando o que é o débito cardíaco, representando aqui através de um êmbolo, tá vendo? Igual um êmbolo de seringa. Então é aquela injeção de sangue, aquele volume de sangue que entra. Quanto maior o volume, mais essa parede arterial ela vai se distender, ó, né? Então a gente tem que ter uma complacência de parede, que é essa capacidade de distensão que a parede arterial tem que ter. Está mostrando aqui com as setinhas para fora, quer dizer, ó, o tracejado seria ela no seu calibre normal. Quando ela recebe o sangue, ela tem que distender, ela tem que pulsar, que é justamente para acomodar esse volume. Se essa capacidade de distensão dela está reduzida, esse volume vai entrar e a pressão vai subir muito, né? Então, quanto mais elástica for a parede, menor vai ser a resistência. Quanto mais rígida está a parede, mais resistente ela vai estar para receber esse sangue. E maior vai ser a pressão. Quanto mais elástica, mais maleável, mais ela acomoda esse volume de sangue, menor vai ser o impacto na pressão arterial, tá? Então a gente vai ter uma menor possibilidade de aumento. Aqui está mostrando a resistência com esses parafusinhos aqui, ó. Então quanto mais esse parafuso estiver apertado, mais resistente está a artéria, maior é a resistência arterial. Quanto mais ele está soltinho, mais ela vai esticar e menor vai ser essa resistência, tá ok? Então uma ilustração aí. Bom, então a PA é expressa da seguinte forma, olha lá, como é que a gente expressa a pressão arterial, né? A gente vai ter as duas, eu já comentei isso com vocês na aula de ciclo cardíaco. A gente vai ter uma pressão arterial chamada pressão arterial sistólica, e a outra que é a pressão arterial diastólica. Normalmente a gente expressa a pressão arterial a máxima sobre a mínima, tá? Então olha lá. Então a gente vai ter de sistólica em condições normais, a pressão igual a 120 milímetros de mercúrio e a diastólica 80 milímetros de mercúrio. A unidade milímetro de mercúrio que equivale a uma força suficiente a movimentar uma coluna de mercúrio, tá, em 80 milímetros. Essa aqui é uma força que movimenta essa coluna em 120, quer dizer, movimenta mais. Por isso que ele é maior, tá? É uma força maior. Então a gente expressa normalmente a pressão arterial, a gente não fala 120 por 80, a gente abrevia isso aí, né? Simplifica falando 12 por 8. Né? Ah, como é que tá a sua pressão? Fulano, tá 12 por 8. Ah, que bom, tá ótimo, tá normal. Aí a gente diz que a pessoa é normotensa quando ela tem esse valor de pressão, que é considerado o valor normal, o valor saudável, o valor suficiente para o sangue circular bem no corpo sem produzir nenhum estrago, tá? Então aqui a gente consegue ver isso, ó, no sistema circulatório como um todo, aquilo que a gente viu anteriormente, a gente tem essa pressão variando em um valor máximo, 120, ela atinge esse valor máximo durante a sístole, por isso que é a pressão arterial sistólica, e o valor mínimo, que é 80, que vai ser durante a diástole. Por que nas artérias esse valor durante a diástole cardíaca ele não cai para zero, gente? O que vai manter ele no 80? A parede arterial, tá? A média com a fibra elástica, aquelas lâminas elásticas, que vai retraindo para manter essa pressão em 80. A pressão não pode cair dentro das artérias, porque senão o sangue para de circular, tá bom? E sendo orientado por esse gradiente, tá? Essa linha aqui do meio, ó, tá ilustrando a pressão média, né? A pressão média, então, do indivíduo que tem a pressão arterial 12 por 8, quer dizer, 120 de sistólica e 80 de diastólica, é em torno de 100. Né? Então a gente vai ter mais ou menos aqui em torno de 100 de pressão média. Como é que a gente obtém esse valor? Olha só, esse 100 é um arredondamento, tá? Ele vai ser dado, ó, pela pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, tudo isso dividido por 3. Bom, por que a gente faz essa conta dessa forma, gente? Por que a gente considera a arterial sistólica peso 1 e a diastólica peso 2. Por que a diastólica pesa mais? Porque a diástole dura mais tempo. Lembra disso? A gente viu lá no ciclo cardíaco. O tempo que o coração fica em diástole é maior, é quase o dobro do tempo que ele fica em sístole. Então significa que na artéria ela vai ficar muito mais tempo com a pressão no 80 do que no 120. Então, na hora de fazer uma média,
a diastólica, a pressão arterial diastólica, como ela perdura mais tempo, ela tem que ter um peso maior. Tá ok? Bom, vamos chamar atenção para esse aspecto aqui, ó. Então, a variação. Como é que a gente chama essa variação da pressão? Pulso arterial, tá? Essa variação entre 80 e 120 que a gente está falando aí, ó. Duas características importantes do pulso arterial, ó. Vamos citar aqui, ó. Ele é palpável, né? A gente consegue sentir, botando a mão assim a gente sente o pulso de radial quando a gente posiciona o dedo assim, de preferência o indicador, né? Porque no polegar você tem artérias um pouquinho maiores aqui que pode interferir aqui, artéria com artéria, e aí você não sente direito se é a pressão, se é o pulso da radial ou o pulso da digital do polegar. Então se usa mais o indicador e aí você consegue sentir bem esse pulso, ou o dedo médio também, você consegue sentir, pegando aqui a linha do dedão, o pulso da radial. Então ele é palpável, você consegue sentir, e ele também produz som. A gente tem um barulhinho que é produzido por esse pulso. Basta a gente pegar um instrumento, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó, gente. Basta a gente pegar um instrumento como esse aqui, ó, tá? Que é um estetoscópio, que serve para a gente ouvir sons, né? Ele nos possibilita a percepção do som e colocar sobre uma determinada artéria. Claro que você vai perceber mais esse som, ouvir com maior precisão, se você produzir algum tipo de pressão externa, porque daí a artéria vai ficar mais comprimida e aí essa pulsação ela vai ser mais intensa, você vai perceber melhor esse som, ela vai ficar mais destacada. E aí esse som que o pulso arterial produz, né, e quando a gente afere pressão, eu vou mostrar para vocês, a gente também faz essa aferição ouvindo esses sons, eles são chamados, tem esse nome difícil aí, é chamado de sons de Korotchkov. Esse som, ele é o som que equivale ao som do batimento cardíaco, né? Então, na verdade, quando a artéria produz o som, equivale aos momentos sístole e diástole do coração. Mas lembrando, não é o som cardíaco, não é o som das válvulas, é o som do pulso, da parede arterial pulsando, tá? Durante sístole e diástole. Na sístole ela estica, ela distende, na diástole ela retrai, e por aí vai. Então o pulso arterial ele apresenta sons de Korotchkov, tá? No coração são as bulhas, lembram? Bom, então vamos seguir aqui, ó. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver, ele mostra que pontos onde é possível sentir a pulsação arterial, de artérias que estão em pontos mais superficiais do corpo, né? Lembrando que o sistema arterial ele é todo profundo, porque é onde passa o sangue com muita pressão, então qualquer dano na parede vai produzir um estrago danado, pode levar até o indivíduo ao óbito, então é importante que elas estejam bem guardadas, mas em alguns pontos onde elas passam mais superficialmente a gente consegue perceber bem. Aqui mostra a artéria temporal, mas não é tão fácil assim, a facial também não, porque elas são menores, né? Quer dizer, são artérias médias, então não é tão fácil sentir essa pulsação. Agora a carótida, a gente sabe que é mole, né? Que no pescoço é das mais usadas, porque é uma artéria grande. A artéria femoral na região da virilha também, ó, a radial, clássico, né, de sentir pulsação. A ulnar dá para sentir, mas menos, porque também ela é menorzinha que a radial, então essa atividade não vai ser tão evidente assim. Ó, a poplita é atrás do joelho, tá? Aqui na região do pé também, tibial, consegue sentir, mas é mais difícil. As mais fáceis são aquelas que eu comentei com vocês, que estão os pontos mais superficiais, radial, a femoral na virilha e carótida, principalmente a carótida no pescoço. Belezinha? Bom, então como é que a gente faz essa aferição da pressão arterial, gente? Né? Normalmente em sala de aula a gente faz uma prática dessa técnica, que é muito legal. A gente simula exercícios, repouso, mudança de posição em pé, sentado, deitado, e a gente vê que a pressão se oscila, dependendo de como a gente está. Né? Se a gente está sentado assistindo aqui, a gente vai estar com uma pressão normalmente menor, ó, o sangue não precisa fazer tanta força para circular. Se a gente está em pé, isso já exige mais pressão, porque para subir vai ser mais difícil, tá? Então a gente tem essas alterações da pressão que vão acontecendo ao longo do nosso dia, e a gente vai ter mecanismos que vão regular ela numa intensidade que seja assim, de acordo com o que a gente precisa. Tá? Não pode nem ser muito, nem ser pouco, tem que estar ali numa sintonia bacana para não produzir nenhum tipo de problema.
Então é o seguinte, ó, então a aferição da pressão é feita por um instrumento, né, que a gente chama de esfingnomanômetro, onde a gente tem um reloginho, que é o manômetro, né, e um manguito, que é colocado no braço, para justamente produzir pressão em cima de uma artéria que passa aqui, que é qual? Artéria braquial. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou pausando o vídeo, vou pegando o equipamento e vou mostrando, mas vamos seguir aqui um pouquinho, ó. Então primeiro é o seguinte, olha só, a gente observa uma característica da pressão no sistema arterial, que é essa aqui, ó. Então aqui, ó, artéria aorta proximal. Então a artéria aorta, ela tem uma curva de pressão, estão vendo aqui, ó, que durante a sístole ela sobe e depois ela desce. Esse ponto aqui que a gente chama de incisura da pressão, né, que está aqui, ó, incisura, ele é na realidade o momento quando a gente tem o fechamento das válvulas semilunares, né? Na verdade, as válvulas semilunares elas vão fechar aqui no ápice, e aí quando se fecha a semilunar, o sangue para de fluir para dentro da artéria, aí a pressão tende a cair. Aí ela vai caindo, só que ela não cai de uma vez, ela sobe de novo. Essa subidinha, gente, esse ponto de incisura é o momento que o sangue, porque pensa o seguinte, ó, a aorta é subida, então o sangue é injetado para dentro da aorta, ele vai subir. Só que quando o coração parar de contrair, o que vai acontecer? Esse sangue volta. Só que ele não volta para o ventrículo, porque a válvula semilunar está fechada. Então a gente tem esse refluxo de sangue dentro da própria aorta. Aqui está falando de aorta proximal, quer dizer, a aorta ascendente. Então a gente vai ter o sangue se chocando com a válvula semilunar. E vai produzir esse aumentozinho da pressão nesse ponto. Ela vai dar uma esticadinha de novo, e aí quando ela retrai, a gente tem esse sangue indo embora, tá? Então a gente tem ela distendendo, e essa retração lembra aquilo que eu comentei com vocês chamado reflexo miogênico, né? Quando a gente tem a distensão do músculo, normalmente ele responde retraindo depois. É que nem um elástico, que a gente estica e aí ele tem um ato reflexo de retrair. A gente vai ter isso acontecendo também. Então nesse ponto da incisura é o ponto que o sangue reflui dentro da artéria e se choca com a válvula semilunar, com a válvula aórtica aqui no caso, né? E aí produz esse aumentozinho aqui que depois cai de uma só vez. Então o que a gente observa aqui, ó? Então na aorta a gente tem essa oscilação. Na artéria femoral a gente vai ter um traçado um pouquinho diferente, estão vendo? Na radial o outro. Mas uma coisa que a gente observa, a arteríola, é que essa variação ela vai diminuindo, tá vendo? A gente vai ter um achatamento do pulso arterial à medida que a artéria fica mais longe do coração, mais distante. Tá? Então a gente vai ter um sistema arterial, o pulso, que é a variação, e essa variação ela vai diminuindo de intensidade à medida que esse sangue vai entrando em artérias mais distantes do coração, tá? Que o que vai produzir o pulso é o trabalho cardíaco. Bom, então ali, ó, tá ilustrando um pouco isso, essa figurinha, ó, bonitinha, tá vendo? Ó, o sangue sai do coração, né, vem, e aí por onde ele passa, é o que ele produz na parede, ó, a parede se distende, né, ele vai produzir essa distensão da parede arterial. E depois a parede retrai, porque tem que lembrar, gente, a gente tem tecido elástico ali, então o elástico estica e depois ele volta. Né? A gente vê isso num elásticozinho comum, você vê isso acontecendo. Então na parede arterial vai ser semelhante, tá? Bom, aqui o equipamento que a gente usa para fazer a aferição de pressão, ó. Então a gente tem o manguito, né, que é colocado no braço, e aí isso está ligado numa mangueirinha e a gente tem um manômetro, tá? Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Bom, gente, então o equipamento é esse aqui, né? Ó, tem esse manguito que tem um velcro que bota no braço. A gente tem um manômetro e tem essa perinha aqui, ó, que a gente vai inflando. E aí a gente vai enchendo de ar essa bolsa aqui, ó. E aí o reloginho, vê se dá pra ver aí, ó. Ó, o ponteirinho vai mexendo, estão vendo ali? E isso eu tô apertando o meu braço aqui, ó. Eu vou fazendo isso, quer dizer, a pessoa que for aferir em mim, né? Eu aferir em mim mesmo é meio complicado, mas eu tô tentando aqui, ó. E ao mesmo tempo, eu vou ouvindo a minha artéria aqui, ó, que é a artéria braquial. Eu tô ouvindo ela pulsar ainda aqui dentro. Os sons de Korotchkov, ó. Ó, quando eu parar de ouvir, eu paro de inflar. A tortura dá uma cessada, né? Aí, o que acontece? Aí eu começo a
abrir essa válvulazinha aqui, peraí, ó, né? Que é um pininho, ó. Eu vou desenroscar ela. No momento que eu desenrosco, o que que acontece? Vai começar a esvaziar. Ó, aí quando esvaziar, eu vou ouvir o primeiro som. Quando eu ouvir o primeiro som, é o som da minha pressão máxima. E aí eu continuo esvaziando, mas eu olho pro reloginho lá. Quando eu ouvir o último som, é o som da minha pressão mínima. Então o que que significa? Eu vou ter, quando ainda existir uma pressão externa grande aqui, eu vou ter a manifestação, né? Porque daí à medida que eu vou esvaziando, o sangue volta a fluir dentro do espaço da artéria braquial, e aí só que ainda vou ter pressão de fora. Então a primeira pressão a se manifestar é a maior, porque ainda tem força forte do lado de fora. E a última é quando a pressão já estiver bem reduzida, a pressão aqui do manguito sobre a artéria. E aí vai ser a pressão diastólica. Né? Então eu vou esvaziando, vou ouvindo o som de Korotchkov e vou olhando para o reloginho aqui, o manômetro, que vai me dar esse valor, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Ó. Então ali ilustrando essa GIF, ó, o manômetro, tá vendo? Ele vai inflando a perinha, lá o ponteirinho subindo, estão vendo? E aí quando parar de ouvir o som, mas isso tem que estar ouvindo o som, ó, tá vendo? O esteto tá aqui no braço, ó, aonde? Artéria braquial. A gente faz esse registro que é a artéria que a gente tem aqui. Né? O equipamento é para essa região do corpo que a gente usa. Aqui uma outra imagem mostrando isso que eu tô falando para vocês, ó. Então eu tenho uma pressão externa, né, produzindo aqui, ó, oclusão da artéria total, tá vendo? Então aqui a artéria está totalmente bloqueada. E aí quando a gente começa a esvaziar o manguito, o ar vai saindo, o fluxo sanguíneo vai sendo liberado, porque vai diminuindo a pressão aqui fora. E aí quando eu escuto o primeiro som, ó, se estiver aqui no 120, né, então o sangue vai produzindo esse som, eu vou ter a pressão máxima. E aí quando já está praticamente esvaziado, eu ouvir o último som da artéria, eu vou ter a pressão mínima se manifestando, diastólica. Tá ok? Bom, aqui já para a gente quase encerrar, né? Essa aula ficou longa, mas é que é muito importante para vocês. Aqui um gráfico de pressão, ó, é legal, gente, que isso aqui pega durante a vida, tá vendo a idade? Olha lá, a gente tem um aumento, uma tendência a aumento de pressão sistólica e pressão diastólica, e claro, isso vai impactar na pressão média, tá? Ao longo da vida, ó, a pressão tende a aumentar. Aqui nessa tabela mostra as idades, assim, ela é mais precisa. Ó, uma criança de 4 anos vai ter uma pressão 85 de sistólica e 60 de diastólica, tá? De 6, ó, 95 de sistólica e 62 de 10, de 100 por 65, ó. Então, vocês estão vendo que vai aumentando as duas, tanto a sistólica quanto a diastólica vão aumentando no decorrer da vida, né? Na fase de crescimento, até chegar na idade adulta, que a gente tem uma pressão considerada normal, 120 por 80. Por que vai acontecendo essa subida aqui, gente, nas duas, sistólica e diastólica? Porque a gente vai tendo aí um aumento da espessura da túnica média. E isso vai possibilitar que a artéria, durante o crescimento, a túnica média vai aumentando o número de camadas de músculo liso e aí ela vai produzindo mais pressão em cima desse sangue. Tá? E no idoso a pressão ainda sobe ainda mais. Ó, a sistólica vai ficar entre 140 e 160 e a diastólica entre 90 e 100. E aí no idoso a razão do aumento da pressão não é porque a túnica média vai de repente começar a voltar a desenvolver nessa fase da vida. É porque a gente tem, na realidade, uma perda de tecido elástico que vai deixar essa parede mais rígida e ela vai ficar mais com maior restrição de extensão, tá? Aqui, ó, uma classificação para vocês terem uma ideia. Ó, a gente considera o indivíduo hipotenso, quer dizer, pressão baixa, quando ele tem uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 90 e a diastólica menor ou igual a 60, quer dizer, 9 por 6, tá? 9 por 6 já é considerada pressão baixa. A pressão normal, 12 por 8, né? Hipertensão, 12 por 8 e menor também, né? Vocês estão vendo? Se pegar a pessoa 10 por 7, por exemplo, ela não é hipotensa, ela está com a pressão ainda dentro da normalidade. Hipotensão é uma situação melhor, boa, mais saudável para a pessoa? O que vocês acham? Não, né, gente? Por quê? Porque o sangue vai estar circulando mais lentamente, a pessoa vai ter mais tendência a ter
desmaios, que a gente chama de síncope, mais dor de cabeça, vai ser uma pessoa mais letárgica, mais sonolenta, vai ter maior tendência a ter cãibras musculares, tá? Vai ter mais tontura, né? Enfim, porque o sangue vai estar circulando mais lentamente e aí ela vai oxigenar menos os tecidos. Bom, o hipertenso recebeu uma nova classificação, ó, vou mostrar aqui para vocês que é bem recente, tá? Tem uns 2 anos que eu acho que tem uns 2 anos que foi feita uma reclassificação da hipertensão. Então, normal, né? Menor que 120, menor que 80, mas lembrando que aqui, a partir de 90 e 60, é hipotenso. O pré-hipertensão, que é uma categoria que não existia, tá? Que criaram, é entre os 120 e 139 de sistólica, ou 80 a 89 de diastólica, um ou outro, tá? O indivíduo já é considerado pré-hipertenso. Então, essa classificação de pré-hipertenso não existia. É que nem no diabetes, que criaram a classificação de pré-diabético. Isso é para a pessoa já tentar corrigir isso e impedir que ela desenvolva a hipertensão, né? Então sabe-se que quando a pessoa começa a aumentar um pouquinho a pressão, a tendência é que essa pressão vai subindo aí ao longo da vida, né? Depois, passado um tempo. Então a gente tem a hipertensão em estágio 1, ó, que é até, né, de 140 a 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica, né? A estágio 2 e por aí vai, e a crise hipertensiva de emergência médica, que daí tem que entrar com um controle, né? Que a 180 de sistólica, pensem, e 110 de diastólica. Lembrando que pressão arterial sistólica, quando ela aumenta, qual é o dano que ela produz, gente? No sistema circulatório como um todo, tá? Ela vai ter um efeito danoso sistêmico, porque a pressão de saída do coração é o sangue se chocando com a parede, então ela vai produzir danos nas paredes dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias. Então, vai produzir dano no coração? Vai, porque esse sangue vai entrar com tudo nas coronárias, por exemplo, podendo danificar a parede de coronária, tá? A diastólica vai fazer aquela sobrecarga no coração que ele vai ter que contrair com mais força para jogar esse sangue no ambiente, num compartimento que está com uma pressão maior do que deveria. Tá ok, gente? Bom, então, essa aula ficou longa, desculpa, mas é que é muita coisa e a gente vai continuar falando desse assunto. A partir de agora, né, desse ponto, a gente vai falar de regulação da pressão arterial, tá? Que é um elemento muito importante para a formação de vocês terem esses conceitos e, enfim, o que é pressão arterial e como ela é aferida e tudo. Isso vai ser muito importante na vida profissional de vocês, tá? Então, por isso que eu valorizo bem, porque eu sei que vocês precisam desse conhecimento. Então, até a próxima. A gente se vê.